Boa noite a todos e a todas. Essa noite nós temos uma conversa cruzada. O tema está posto ao meu lado, à direita, o professor Dr. Ivan Guérios Cury, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade de Passo Fundo, UPF, pós-doutor em Coimbra, pós-doutor da Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal, onde também é professor colaborador. À minha esquerda, professora doutora Kathleen Rosenfield, professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutora em Letras pela Universidade de Massachusetts, Estados Unidos. A professora Kathleen Rosenfield trabalha com temáticas ligadas à estética, psicanálise, arte e literatura. Suas obras já estão esgotadas em português, né, professora? Mas pode ainda ser lida em inglês. Hoje nós vamos discutir, agora à noite vamos ter uma conversa cruzada sobre Palas Athena e a institucionalização da justiça. Uma discussão sobre Oresteia de Ésquilo. Essa é a trilogia de Oresteia, Oreste, de Ésquilo, a história do primeiro tribunal da história, do primeiro tribunal de justiça da história. Eu convido a professora Kathleen a iniciar, nos fazendo um breve relato sobre a obra, e aí a gente faz um bate-papo acerca da temática. Ao longo das falas, os senhores podem formular perguntas que serão me passadas e eu vou repassando aos debatedores. Professora Kathleen. Muito obrigada, Ângela. É um prazer, Ivan, estar aqui na sua companhia e um grande prazer de ter uma sala tão cheia de pessoas interessadas nesses assuntos de literatura e direito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao André e a todos os organizadores aqui por esse maravilhoso evento e espero que o nosso bate-papo aqui está à altura dessa organização magnífica. O trecho da fala da Palas Athena, né? A Athena é uma deusa peculiar, é uma mulher, porém uma mulher que nasceu de um casamento um tanto singelo. Ela é filha de Metis é o ardil encarnado, o ardil no sentido da inteligência viradora, de uma inteligência móvel. Então, Zeus apaixonou-se por essa divindade, mas quando ela estava por conceber a Athena, ele ficou com medo que esse ardil, se dessa mulher ardilosa nascesse uma filha, essa filha ou um filho, ele iria destroná-lo. Então ele engoliu essa deusa e tirou Athena da sua própria cabeça. Então Athena é uma deusa que representa para os gregos, no imaginário grego, uma inteligência que combina a firmeza viril com a mobilidade feminina, a mobilidade ardilosa feminina. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para retomar a ideia que nós ouvimos agora na primeira conferência sobre a relação do direito com o ardil. Acho que isso é um dos temas muito fortes nessas três tragédias. A cena que nós ouvimos, ela se situa bem no final, né, na terceira tragédia, né, uma trilogia, essa trilogia é a única, aliás, que veio até nós. Ela começa, então, com o retorno do rei Agamemnon, depois de 10 anos de sitiar Troia. Ele retorna para casa e é assassinado pela sua esposa, que ficou ressentida porque essa campanha contra Troia, a conquista de Troia, ela foi possível apenas graças a um sacrifício terrível. Agamemnon foi obrigado, mais ou menos, por um oráculo, de sacrificar sua própria filha Efigênia, e ardilosamente pediu à sua esposa de trazê-la
família na qual o exército tinha encalhado num segmento, fingindo que ela ia casar com Aquiles. E quando ela chega, ele a sacrifica à deusa Artemisa, que teve um ressentimento contra a família de Agamenon, que remonta mais longe. Então, no retorno, Clitemnestra prende o marido como um bicho, né, numa rede de casca ou de pesca, e o abate com um machado. Nesse meio tempo, ela já tinha, de certa forma, trazido para dentro do palácio, dentro do próprio leito real, o pior inimigo da família, o pior inimigo do marido, Egisto. Então, nós vemos que tem na primeira peça todo um contexto muito complexo que remete a faltas, a culpas muito mais antigas. E que essas culpas terminam constantemente em vendetta, né? Sangue clama por sangue. Então, esses crimes vão num crescendo, né, que chega realmente quase a uma espécie de canibalismo doméstico, né? A lógica do mito vai um pouco nesse sentido de mostrar que a vendetta ela leva a uma desumanização. Tá? Então, a segunda peça, nós temos um final no qual Clitemnestra aparece de uma maneira muito ambígua, né? De um lado como uma criminosa terrível, do outro lado admirado, né? Quase carismático pela sua força viril, pela sua capacidade de convencer, de se impor, de agir como homem, de tomar... ela é uma organizadora maravilhosa, né? Tem todo um brilho nefasto, né? que a rodeia. E coisa de imaginar como essa situação vai se reverter. Então, a segunda peça começa com um sonho terrível no qual Clitemnestra, que tinha tomado os cuidados de quebrar os membros do corpo morto do seu marido, isso significa enfraquecer o cadáver de forma que ele não possa retornar do além como espírito, né? Mas a segunda peça desmente essa esperança, né, da Clitemnestra, que de certa forma quis tirar toda a potência, né, do marido morto. Esse marido ele retorna num sonho e aterroriza então a mente de Clitemnestra. A mãe, né, uma mãe desnaturada que exilou o filho e de certa forma condenou a filha a uma espécie de escravidão doméstica, se vê agora obrigada de chamar essa filha e de encarregá-la de trazer libações, né, oferendas para o túmulo de Agamenon. Isso significa no imaginário antigo que Agamenon retorna com uma grande força, né, um morto ao qual se dá óleo, vinho, né, todas as oferendas sagradas, e um morto cujo espírito é alimentado, né, que retorna mais forte. Né? Então ela procura, através da filha, acalmar essa ira do morto. E nessa peça, então, as poéfaras significa as portadoras de libações. Né? Então, a Electra com as suas companheiras, né, vão para o túmulo, e nesse túmulo ela se encontra com o irmão perdido, né, o irmão que retorna como seu amigo Pílades, né, Orestes, para vingar a morte do pai e retomar o trono. E toda essa peça, então, gira em torno desse ato terrível, né, o que ele deve ser feito para ele poder vingar o pai. Então, Electra ajuda, ele duvida duas vezes, então, muito importante, né, que a vendetta dessa segunda peça, ela não é mais tão sólida quanto na primeira, né? Que Clitemnestra se sente realmente encarregada da força das Eríneas, né? Dessas deusas da qual fala, né? Que elas representam realmente essa energia nefasta, né? do sangue vertido. Orestes já não tem mais essa convicção sólida, marmórea, né? como Atena. Ele duas vezes nessa peça ele pergunta para Pílades: será que eu terei de fazer o mesmo? E Pílades confirma
Apolo que manda. Então, nós temos a intervenção de duas divindades, né? E no primeiro momento, Apolo, que manda, cujo oráculo manda Orestes fazer esse ato funesto, e então ele consegue, né, surpreender com falsas informações Clitemnestra e também Egisto. E a terceira, então, mas imediatamente depois do ato, ele é tomado pela loucura, né? As Erinyes, né? Aquilo que nós chamaríamos o trauma, né? Uma espécie de psicose, né? Induzida pela violência, né? As Erinyes o perseguem e o enlouquecem. E a terceira peça começa então com uma difícil tarefa: como é reversível agora essa situação terrível, né? Orestes sujou seus mãos com sangue. Quem pode testemunhá-lo, né, de um crime tão horrendo, tão hediondo quanto um matricídio, né? Isso para os gregos a justiça na época arcaica, né, ela dependia muito da comunidade. Então nós vamos voltar a esse tema, né? Nós apenas perguntamos que tipo, né? Nós temos verdadeiramente juízes, né? Quem age ali como instância jurídica? Então, é a força da comunidade, quem acolhe o criminoso, quem ousa introduzi-lo de novo na sociabilidade e fazer os ritos de purificação, né? São esses, pode ser uma família, pode ser uma cidade, né? Que faz esse papel. Então, quem vai fazer isso para Orestes, né? Orestes, de certa forma, abandonado, realmente perseguido pelas Erinyes, é alguém que tem um miasma tão forte, tem uma poluição tão forte sobre si, realmente tem poucas chances de ser acolhido em qualquer lugar. Ele é livre como os pássaros, né? Livre para ser abatido por qualquer um. Então é uma situação realmente horrenda, e a peça abre de maneira muito curiosa, com as Erinyes que se acordam, né? Que estão dormindo porque Apolo interveio e as adormeceu, mas elas começam a acordar e então Orestes tem que fugir de novo, e ali começa então um longo diálogo entre Apolo e as Erinyes, né? Elas se queixam, né, de que tem agora esses novos deuses trapaceiros, esses novos deuses arrogantes, que acreditam que eles podem subverter os velhos costumes. Então aqui todo um diálogo, né, que mostra uma certa evolução nas concepções do direito, né? Então é tudo uma referência às leis de Drácon, às reformas de Solon, né? Toda uma série de modificações históricas que transformaram completamente o imaginário social, cívico e jurídico. Então essas queixas de que os novos deuses, né, porque as Erinyes são as deuses muito mais antigas arcaicas, né, os deuses do Olimpo, Zeus, Apolo, Atena, né, são deuses muito mais voltados para a cidade, para a inteligência, para a razão, né? Então o Ésquilo demarca de maneira muito nítida que as Erinyes, elas não falam muito bem, elas urram, elas latem, elas uivam, né? Elas se comportam como bichos, né? Sempre repetindo os mesmos gestos. Nós queremos caçá-lo, nós queremos meter os nossos dentes nessa carne, ele o merece. Elas não são acessíveis à razão, né? Enquanto Apolo fala um pouco, ali tem um toque irônico, né? Já muito literário, muito desenvolvido. Apolo fala como um jovem arrogante, né? Ele tem toda a empáfia, a arrogância de um jovem de boa estirpe, né? De uma boa casa, né? Que nasceu um berço de ouro, e fica assim, quase tem nojo dessas velhas deusas que não sabem falar, que não dominam essas artes da retórica. Ele as trata muito mal, né? Então cria-se um impasse, porque elas não deixam de ter razão, né? Com a sua reivindicação que um ato tão desavergonhado como o matricídio não pode não ser punido. E Apolo as rejeita de uma maneira tão arrogante, né, que nós vemos que dessa maneira nós não vamos ter paz jamais.
Então, nesse momento é muito importante a intervenção de Atena, que também é uma filha de Zeus, como Apolo, mas que tem um gesto completamente diferente, né? Que não tem essa arrogância, não tem essa empáfia, não tem essa segurança que ela vai sempre se safar com ardis, né? Porque Apolo tem essas artes de adormecê-las, de ludibriá-las, e faz isso muito elegantemente sem se preocupar com as consequências. Atena já é muito diferente. Ela pensa qual é, né, o que deve ser, quais são os direitos que nós devemos às Erinyes e como nós poderíamos mudar as suas exigências. Então ela vai apostar na sua eloquência, numa espécie de força doce, né? Ela combina essa virilidade firme, né, com uma compreensão muito mais feminina, né, daquilo que é devido às deusas de antigamente. E é apenas graças a essa eloquência que muito pouco a pouco as Erinyes param de latir e uivar e começam a escutar o que ela tem a dizer. Então, realmente é uma espécie de encantamento, né, que a eloquência de Atena lança sobre elas. Claro que tem mais uma vez uma crise, né? Atena então dá a palavra ao Areopago, né? O Areopago é uma assembleia dos homens adultos para maduros, né? Velhos, não propriamente velhos, mas os homens entre, digamos, 40 e 70 anos, que são, na verdade, não propriamente os juízes, né? Mas uma agremiação cívica de homens livres, que decide, então, como um júri, né, uma mistura entre juiz e júri, sobre o destino do acusado. A decisão, né, quando as Erinyes sentem que a decisão ela é metade, elas ficam de novo ulceradas, furiosas, e aí vem, então, a grande obra de arte de arguição jurídica de Atena, né, nós vamos voltar a isso, argumento meio esquisito que ela propõe, e no final da peça, finalmente, as Erinyes vão aceitar as oferendas de Atena. Atena oferece a elas um altar dentro da cidade, né? Elas são deusas arcaicas, elas vivem numa espécie de orbe, de mundo cavernoso, né? Subterrâneo, né? Então ela seduz, né, para aceitar um belo altar dentro da cidade, e que no lugar do sangue elas teriam todas as, né, nos verões, as primícias, os primeiros frutos das colheitas, e evidentemente todas as oferendas e cantorias, e ela respeita também, como nós ouvimos, né, nessa citação, ela aceita evidentemente que durante a outra metade do ano elas retornam então para o mundo e agem com essa força do temor, né, porque a inteligente Atena sabe que nem tudo é apenas retórica, nós precisamos realmente de alguém que nos mostra onde estão os limites, e para isso então ela honra também as exigências terríveis, né, as exigências ameaçadoras das Erinyes. Então essa terceira peça termina surpreendentemente bem para Orestes, né? Orestes vai recuperar então sua liberdade, ele vai ser absolvido do seu crime e vai poder retomar o trono do seu pai. Então essa é a história toda, né, das três tragédias. É importante a gente situar, né, essa trilogia, ela é escrita no século V, e a gente percebe que ela mistura história, direito e literatura. Porque, na verdade, ela conta a história, como muito bem a professora Catherine colocou rapidamente, uma belíssima história e cheia de complexidade. Ela conta a história de um tribunal que acontece no século XII. E acho que é interessante a gente comentar, e tu pode discutir isso, nos mostrar o aspecto que mais nos interessa é o final, que é a história desse tribunal. O que desse mito, Ivan, a gente ainda tem hoje, a construção desse tribunal,
justiça feita pelos homens, mas determinada pelos deuses. A gente podia discutir um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria saudar o Zé, o seu diretor, o senhor Eduardo Capelari, como funcionadores. Não apenas por este evento, mas principalmente pela conquista importantíssima do seu mestrado em Direito, que eu sei é justa e foi árdua, e que está sob a coordenação de um professor extremamente competente, que é o André, amigo, não é competente porque é meu amigo porque é competente. E que eu desejo o maior sucesso nesse programa de pós-graduação em Direito, que vocês vão iniciar agora, em termos de aula, na segunda-feira, dia 4. Quero saudar a comissão organizadora, a comissão científica, a comissão organizadora do evento, na pessoa do André, os demais professores, tanto os nossos colegas do Brasil como do exterior, eu não vou nominá-los a todos, posso cometer a injustiça de esquecer algum nome, isso seria imperdoável. A professora Catherine, a professora Ângela, os acadêmicos que são, eu sou eu, pela natureza do evento, os grandes destinatários desse nosso talk show, dessa nossa conversa cruzada. Então é aos acadêmicos, aos estudantes de Direito que eu pretendo me dirigir em especial, né? Não é isso, André? Bom, em primeiro lugar, para te responder esta questão, para tentar não responder, mas pelo menos emitir uma opinião sobre isso, eu preciso trazer algumas notas introdutórias. Posso? Então tá bom. Eu acho, meus caros estudantes, que vocês não podem sair daqui hoje dizendo assim, pô, eureka, descobri como é que nasceu o Tribunal do Júri, está aqui, ó, vamos na livraria, vamos comprar aqui, ó, está aqui, ó. Aqui está a história do Tribunal do Júri. Quem lê isso aqui sabe tudo sobre o júri. Não se trata disso. É bom que se deixe bem claro e preliminar que não se trata disso. Em primeiro lugar, o que nós estamos aqui a fazer nesse momento é, algumas anotações que fiz agora, inclusive, né? Na verdade, uma interpretação. Nós estamos capturando a Oresteia arcaica, né? A Oresteia, neste diálogo, neste talk show, agora. Então, o que estamos falando aqui nada mais é do que nós pensamos agora sobre a Oresteia. Ainda que possamos descrever, ou tentar descrever o que sucedeu em termos literários, qualquer juízo que possamos emitir e não passa de uma captura, de um ato de interpretação nosso, segundo os nossos preconceitos, nossos mitos, segundo a nossa ideologia, né? Segundo a nossa visão, nossa Weltanschauung, né? Aí é que está, nossa visão de mundo. Tudo isso tem que ser levado em conta, sob pena de se pensar de uma forma linear, transpondo a Grécia arcaica, como descrita aqui, para a realidade, como se fosse realidade, como se isso realmente fosse a realidade. Portanto, que se tenha criado ali o primeiro Tribunal do Júri, que se tenha institucionalizado a justiça, enfim, que se tenha dado, portanto, o start, né? Vou usar um termo muito atual, né? O start no direito. Começou o direito. Não é bem isso, não é bem assim que as coisas sucedem. Quero deixar bem claro na minha opinião. Em primeiro lugar, eu acho que no Palas Athena não é
a institucionalização da justiça, e pelo menos sob minha ótica, e sim a institucionalização de um sistema judiciário, de uma ordem. E como deixou bem claro a professora, não se trata propriamente de juízes no sentido que nós atribuímos hoje ao juiz de direito, nem ao tribunal no sentido que nós atribuímos hoje ao tribunal, né? Mas por que eu falo que não se trata da institucionalização da justiça propriamente? Porque a justiça era divina, simbolizada, se não me engano, por de quê? Seu sentido mítico. E aí começa então a se responder. Que é recuperado no final da obra, né? Recuperado no final. Então não se pode institucionalizar aquilo que já está institucionalizado no imaginário deles. O que é que eles foram buscar? Eles foram buscar, na verdade, a solução para o crime, ou para uma sucessão de crimes, que não podia ser resolvida em nível de juízo monocrático. Então se institui uma espécie de colegiado, né? O julgamento, se se pode dizer, termina no empate. Vem então o voto de Minerva, daí a latinização da expressão para voto de Minerva, né? Que ela já antecipa, a palavra já antecipa o voto, sob razões até questionáveis, né? Fundamentos questionáveis, e inocente, tá? Uma sentença a favor. Mas não há, na verdade, a possibilidade, ótica, pelo menos, de se colocar de uma forma objetiva o Tribunal do Júri tem suas origens na obra do Ésquilo, mais propriamente no final, no Ministério 3, ali naquele julgamento e tal, porque toda aquela estrutura se repete, não agora, mas se repete no Senado romano, se repete com o rei William, por volta do rei Guilherme, William, por volta dos anos 1000 e pouco, depois de Cristo, e vai se repetindo. Mas essa é uma visão não linear da história, é correta, o que não significa, propriamente, que lá tenha sido criado o Tribunal do Júri. Eu vou fazer aqui uma analogia. A crítica que eu tenho feito há muito tempo ao ensino sistemático do direito romano nas faculdades de direito, como se ele fosse o direito civil, né? O direito da família, das sucessões, direitos reais e tal coisa. E a visão que se passa ao estudante de que aquele direito romano que ele aprendeu na escola, na faculdade, curso de graduação, é a origem do nosso direito, e o nosso direito se estrutura daquela forma. Não, essa é uma leitura que nós fazemos. Porque existia o direito romano clássico antes do direito romano imperial, e esse não é colocado de uma forma sistemática, porque não era sistemático, porque os clássicos não conheciam a ideia de sistema, que em sentido moderno só vai aparecer lá por volta do século XVI, depois da Idade Média. Então, por isso, essas conjecturas de que surgiu ali o primeiro Tribunal do Júri, descobriu a origem do Tribunal do Júri, é a mesma coisa, são 12, 6 para cada lado. O voto de Minerva, claro, ali surgiu o voto de Minerva, eu explico Minerva por causa da latinização do termo, que ela está muito melhor explicada pelo André no artigo que ele escreveu no Conjuro, que está aqui comigo, para me salvar de qualquer dúvida, né? Mas isso não significa que nós possamos fazer uma transposição, porque nós estamos capturando um ato de interpretação neste momento que teria sido a Oresteia da época. Não sei. Acho que isso é um ponto muito interessante, né? Que
o que significa essa trilogia? Será que basta dizer que nós assistimos nela a uma solene dramatização da instauração de uma ordem jurídica ou de uma justiça que trabalha com júri, né, com juízes que são um júri? Eu diria mais, podemos inclusive dizer, como por exemplo o François Ost, né, no seu livro, que essas três tragédias nos mostram a progressão de uma lei muito primitiva, a lei do talion, né, da vendetta, para uma ordem jurídica. Será que é realmente isso? Sim, de uma certa maneira sim, mas por outro lado nós temos que nos perguntar, mas vamos olhar mais direito, né? De que maneira são representados esses deuses? O que eles dizem? Qual é a autoridade e a legitimidade sobre a qual eles se apoiam? Então por isso que eu sublinhei um pouco o lado adolescente, né? O lado muito jovem, muito arrogante, né? do Apolo. Né? Apolo realmente se comporta de uma maneira ofensiva, né? Com essas velhas deusas. E Atena, ela é muito mais prudente, muito mais sem saber onde pisar e como fazer, né? Ela está muito mais consciente dos riscos de uma intervenção jurídica, dos riscos de uma mudança de costumes. Então, é muito interessante que Ésquilo, numa outra tragédia, ele vai sempre problematizar o modo como novos costumes jurídicos são instaurados, né? Por exemplo, pensem numa outra tragédia que é Prometeu, né? Prometeu é um titã, de novo um deus de baixo, mas é um titã, um grande aliado de Zeus na luta contra os deuses do submundo, os deuses da terra. Então, Titã Prometeu é aquele Titã que é muito mais inteligente do que os outros, que se debandou do lado dos Olímpicos, e graças a ele, Zeus pôde instaurar essa nova ordem do mundo. Bom, mas Prometeu é também aquele trickster, né, aquele fazedor de truques, que rouba o fogo do céu, dá para os homens, né, e com isso atrai a ira de Zeus. Então Zeus o prega, né, manda pregá-lo contra uma grande rocha, né? Então nós vemos um grande juiz, né, um representante, né, é a ele que se refere em Palas Atena, em nome de Zeus, que ela instaura a justiça, que se comporta realmente como um troglodita, né, assim, de uma violência tremenda. Então nós temos sempre esse olhar muito crítico para a ordem jurídica, né? A justiça, ela trabalha com força. Se me permite, só não sei se é possível. Sim, à vontade. Uma parte, porque é um bate-papo. É oportuno, talvez seja oportuno, ou talvez seja inoportuno, não sei. Falou François Ost da evolução do direito primitivo, mas isso me preocupa também pelo seguinte: pensa, dá um pulo na história e pensa em Hobbes, Thomas Hobbes, por exemplo, pensa no Leviatã e na interdição da civilização contra a barbárie, né? O direito teria essa função, a função de não permitir que a barbárie prevalecesse, né? Pois é, mas então vamos pensar o que aconteceu durante todo o tempo decorrido entre a Grécia, a Oresteia, escrita aqui, e depois os séculos do contratualismo, e não só Hobbes, né? Enfim, todos os outros, que trabalharam questões semelhantes. Não estou falando do Tribunal do Júri, mas estou falando também da ideia de direito, de soberania, de Estado e tal. A ideia de Estado também já aparecia, claro, em outro sentido, mas já aparecia, não propriamente aqui, talvez na obra de Ésquilo, mas de outros, como Platão, né, os pré-socráticos. Então, essa
questão da evolução do direito primitivo para o direito mais moderno, pós-moderno, eu acho isso muito simplista. Muito simplista. Eu acho muito simplista até porque eu prefiro ver isso em movimento, dentro de uma estrutura, se é que é possível usar essa expressão assim combinada, mas vou provisoriamente usar uma forma ou outra, uma estrutura dialética. Não de uma evolução, mas dialética. Aí é que está. Eu só queria dar um detalhe, né, para confirmar isso. Na mitologia anterior a Agamenon, então essa família ela tem uma maldição que remonta muito longe, né? E, aliás, que aponta, né, para uma desmedida humana inveterada, né? O grande ancestral da família dos Átridas e Tântalo, né? Aquela figura mítica que foi comensal dos deuses, né? Ele vivia com os deuses, mas ele era avalanches de presentes ele recebia dos deuses, mas nunca estava contente, né? Sempre queria mais, então queria comer as comidas dos deuses, eles consideram isso, mas não contente com essa dádiva, ele queria fazer uma pequena brincadeira interessante, né? Carneou o próprio filho e serviu no banquete para os deuses. Contou depois. Então, os deuses deram um chega para lá, né? O condenaram a uma espécie de ficar pendurado, né, no submundo, sempre com comida, né? Sempre com coisas gostosas, né? Do desejo por perto, que sempre recuavam assim que ele estendia as mãos. Então, esse Tântalo e essa desmedida, ela atravessa toda a família. Mas o mito coloca no meio, né? Então, Atreu casa com uma moça que é filha do rei Minos. Então, o mito refere-se a uma cultura greco-minoica, né, que é muito mais antiga e muito mais nobre do que a cultura dórica, né, que é da Grécia clássica, que remonta a 7.000 anos antes de Cristo. Então, a gente não sabe muito bem quem influenciou quem, se são os egípcios que influenciaram a cultura greco-minoica ou vice-versa, né? Isso também é questão de interpretação. Mas uma das coisas importantes da cultura greco-minoica é que o rei Minos se pensava que era simplesmente uma lenda, mas depois as escavações mostraram que é uma longa memória histórica. O rei Minos era o grande pacificador do mar Egeu. Ele era o grande justiceiro, ele aparece na mitologia como o grande justiceiro, e não somente o justiceiro na vida, mas ele também é o juiz dos mortos. Então, essa referência, o fato que a mitologia mistura, né, uma ascendência materna, remetendo a essa cultura, mostra que a Grécia clássica precisava do prestígio de uma cultura jurídica muito mais antiga, para dar uma credibilidade para esse tribunal no século V. Então, pensem bem, né? O século V precisa de 4.000 anos antes, né, de recuar. Daí, se me permite, fica quebrado o mito, o dogma acadêmico, não mito, o dogma acadêmico, principalmente no direito, de que se estuda a filosofia do direito a partir da Grécia, porque é aí que começa a civilização ocidental. Isso, na minha opinião, é um grande erro. É um grande erro, e você acaba de colocar isso em outras palavras. E Nietzsche já dizia, não, a Grécia clássica era o ponto alto de uma longa evolução, né? Infelizmente, nós não temos suficientemente documentos, mas mesmo as pequenas... Por isso que então é importante ler literatura, por isso é importante ver a arte, para ter a noção dessa longa duração, que de certa forma é necessária, né? Como as 1000 camadas da laca chinesa, né? Para dar aquele brilho ao direito, precisa de uma longa evolução para chegar, né, a essa sacralização quase, né, da ordem jurídica. Eu fiquei
fiquei devendo para você, na verdade, eu fiz uma introdução, fugi do assunto, fiquei devendo uma resposta sobre os mitos, né? Eu não dei. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui já da plateia. Eu acho que é importante a gente frisar de novo. O texto é um texto de história do povo, né? E é uma forma do Ésquilo homenagear a democracia, ou exaltar, enaltecer a democracia, né, da época, a democracia de Atena, que ele escolhe Atena. Né? É um texto de fundo psicanalítico também bastante interessante. Eu recebi uma pergunta, inclusive, nesse sentido. A gente já tinha conversado antes. É um texto que mistura muito as categorias masculina e feminina. Orestes comete um crime gravíssimo, matricídio. Uma das perguntas que eu recebi é: qual a diferença na Grécia Antiga entre matar a mãe e matar o pai? Será que Orestes teria sido absolvido se fosse um patricida? Esse é um questionamento. Só para sublinhar de novo, essa história encerra com a absolvição de Orestes, mesmo tendo perdido, né? A Palas diz: Orestes ganha, né? Vence, mesmo tendo empatado. Termina com um empate, né? E quem dá o voto de Minerva é Palas. Podia nos explicar um pouquinho isso? Então, vamos primeiro de dentro da peça e depois eu vou dar uma visão histórica sobre a diferença entre matricídio e patricídio. Palas Atena dá o voto de Minerva, né? O Areopago não está seguro como decidir. Então ele se cide em dois, são duas metades iguais e, de novo, nós não temos decisão nenhuma. Aí a Atena intervém com o seguinte raciocínio: como eu nem sequer sei o que é uma mãe, nunca conheci uma mãe, mas nasci unicamente de um único pai, minha solidariedade está com o homem. Então vocês notam ali, deliberadamente, Ésquilo coloca uma contingência, né, no meio. Ela raciocina segundo um contexto específico. Né? Então isso é de dentro da peça. Agora, do ponto de vista histórico, a pergunta é: será que ele teria sido absolvido se fosse o patricida? Bom, historicamente nós sabemos que a época arcaica, né, o período antes do período do Ésquilo, era muito mais aberto e muito homenageava as mães, as mulheres, muito mais, né, por razões econômicas e sociais óbvias, né? Uma sociedade mais primitiva, menos afluente, com menos comércio externo, luxo, negócios de dinheiro. As mulheres têm uma função importante. Então, em Homero, nós vemos as mulheres com muito mais autoridade, autonomia e importância, né? E também elas são mais honradas. Na Grécia clássica, as mulheres têm um destino terrível. Elas são silenciadas, elas são relegadas ao gineceu, né? Ao lugar onde elas criam os filhos, né? E fazem os afazeres domésticos. Mas, devido à grande afluência, né, a riqueza de Atenas na época clássica, as mulheres não têm mais função. Portanto, elas são muito próximas dos escravos, né? E elas são desprezadas, elas não têm formação nenhuma, elas não têm educação nenhuma. Então, elas realmente são obrigadas a silenciar, e todo o código de honradez para a mulher é simplesmente de ser dócil e quieta. Portanto, esse destino, né, essa mudança, ela vai de par também com o avanço científico. Né? Os médicos, né, o Hipócrates, né, esse código da medicina clássica, né, é um grande avanço científico, e os médicos da época fazem uma nova concepção genética. Né? Na época homérica se achava que um filho nasce do sangue misturado de pai e mãe. Na época clássica se pensa que o filho é o único, sai do sêmen do pai, e apenas a mãe serve apenas como incubadora.
Portanto, o filho, na verdade, não tem nada a ver com a mãe. Então, tem uma série de modificações científicas, cívicas, etc., que redundam uma grande transformação. Daí porque na minha primeira fala, dizendo que nós fazemos, na verdade, uma captura para este diálogo, porque se tivermos que transportar para a época, a interpretação é outra, a descrição é outra, porque não seria interpretação, é sempre a mesma descrição. Por isso que eu disse, nós estamos capturando para o momento. E é só isso que nós podemos fazer. Nós não podemos nos colocar na época e entender a época, podemos explicar, como está explicando, nós não podemos entender isso, no sentido de dizer, não, eu aceito isso ou não aceito isso. E isso é um absurdo. A mãe, né, apenas servir como invólucro, né? Isso é um absurdo. Não se pode dizer isso, seja portanto a época. Se pode dizer isso agora. Porque toda fala é uma interpretação. E interessante também que num pequeno espaço de tempo, então essa peça do Ésquilo é escrita em 458. Então nós estamos ainda, embora com já certos problemas, numa época, num auge, né, da democracia grega. Agora, 50 anos depois, em 408, Eurípides vai escrever uma peça intitulada Orestes. E nessa peça, a misoginia, né, a misoginia clássica, ela está, assim, nos lábios de Orestes constantemente. Né? Orestes se justifica constantemente dizendo, não, mas ele está encarregado de castigar, isso é seu sagrado dever, e todos os homens deveriam ser completamente gratos a ele, de demonstrar que uma mulher não pode de jeito nenhum, onde nós chegaríamos, etc. Bom, o François Auster interpreta isso como um traço psicopático, um serial killer, né? O Orestes, para o François Auster, um serial killer. Mas essas palavras do Orestes certamente tiveram um timbre, né? Foram recebidas com muita simpatia, né? Pelo público clássico. Né? E apenas o público muito mais culto, né? O público assim, com cultura literária, né? O pouco público que lia na época, começava a se perguntar, né, sobre a ironia, né, o sarcasmo e a veia crítica do Eurípides. Esse voto de Minerva no final, só para a gente recuperar, porque tem a ver com uma das questões. Esse voto de Minerva, ele efetivamente foi um voto de desempate? Acho que a gente pode até questionar o seguinte, ele foi um voto indúbio pro réu, ou ele foi um voto, na verdade, que trouxe todo o simbólico de uma determinada cultura e de uma determinada época, para tentar conciliar com isso que o Ivan estava comentando antes. Ivan, quem sabe tu responde essa? Eu posso tentar. Eu acho que foi... A pergunta é exatamente a seguinte, se foi apenas um voto simbólico ou se foi voto de candidato. Sim. Veja, eu acho que isso já foi respondido pela professora ali, claro, numa outra circunstância. Eu acho que foi um voto puramente simbólico. Um voto puramente simbólico. Até porque eu teria que localizar o texto agora. Isso fica claro no texto, né? Fica claro no texto. Se é que está aqui, não sei se vou enxergar isso aqui agora, mas se a tradução é confiável, isso fica claro no texto. Me corrija, professora, porque a tradução nós já vimos que não é confiável. Enquanto a tradução, como a leitura da tradução, são atos de interpretação suscetíveis de criar conflitos entre intérpretes. Está aqui. Já foi dito aqui, mas eu só vou
Vou ler o que está na tradução, que eu tenho aqui, do Jato Orlando, tá? Que não é mais confiável. Ele é muito importante. Posso ler em grego, se quiser. Atenas, eis minha função decidir por último. Depositarei este voto a favor de Orestes. Não há mãe nenhuma que me gerou. Em tudo, fora núpcias, apoia o macho, com todo o ardor, e sou muito do pai com letra maiúscula. A tradução é diferente daquela que o André usou, já reparei. Assim, não honro o lote de mulher que mata homem guardião da casa. Vence Orestes, ainda que empate, e tirai rápido o voto das urnas, ó vós juízes a quem cabe seu filho. Acho que está respondido. Mas a origem da tragédia foi aonde? Não foi lá em Agamenon? A origem da tragédia, que foi levar a Orestes matar o pai, a cadeia de luz. Essa família, ela tem uma bagagem de horrores nas costas antes da primeira tragédia começar. Então, eu só vou enumerar algumas, né? Eu já falei do Tântalo, que não é pouca coisa, né? Essa ínfluência, essa desmedida dele. Depois vem, então, tem dois filhos, Atreu e Tiestes, que são chamados para se tornarem, um dos dois tem que ser rei de Micenas. Então, o povo, ali, ironia, né? O povo primeiro chama Tiestes, mas Tiestes de novo comete algo nefasto, né? Aí Atreu é colocado no trono. O que faz Atreu? No primeiro momento ele exila Tiestes, depois o chama de volta, mas de novo serve para ele um picadinho dos seus próprios filhos, né? E Tiestes então amaldiçoa, né, o seu irmão, foge, e para gerar então um novo vingador, ele estupra sua própria filha, não somente a própria filha, mas durante um rito sagrado. Obedecendo uma ordem de Zeus, né? Não? Ele estupra por ordem de Zeus. Por ordem de um oráculo, de novo, nós temos uma interpretação. Né? Então, esse filho então, é o Egisto. Então, tem, né? A tragédia não começa com Agamenon. Agamenon é apenas a continuação de um problema que é, evidentemente, um problema jurídico. Será que nós fazemos justiça com as próprias mãos ou não? Mas que empacotado em algo muito mais amplo, né? No problema da condição humana, no problema de o que nós somos, né? Ela não reflete só sobre a instauração de um júri ou de um juiz. Aparece aí, talvez, retornando agora bem ao início, seria, dependendo das suas palavras, evidentemente, a passagem de uma justiça privada para uma justiça pública, né? Organizada dentro daqueles parâmetros. Eu estou sempre insistindo no que nós estamos interpretando sempre, né? Sim, sem dúvida. Medida que Para a gente interpretando. Desculpa, só para a gente dar sequência ao fluxo aqui, a gente está chegando no finalzinho já. Eu queria destinar só uns 2 minutos para cada um dos debatedores fazer o fecho e dar a sua perspectiva, né, da história e a correspondência entre o direito e a literatura. Acho que 2 minutos. Podemos começar pelo Ivan. Eu sou obrigado a te responder aquela pergunta. Se eu não responder aquela pergunta, eu não vou embora. Não justifica a minha vida aqui. Duvido. Só queria dizer o seguinte, vou ser breve. Há um paradoxo. Durante toda a história, os mitos permanecem. Nós não conseguimos desmistificar. Nós convivemos com os mitos, mas ao mesmo tempo trabalhamos com a ideia, vou aqui puxar Bachelard, pode ser de outros também, de Gaston Bachelard, a ruptura de corte epistemológico. E fica a grande questão: como se pode produzir uma ruptura epistemológica sem desmistificar? É impossível.
é absolutamente impossível. E isso eu deixo em aberto para uma reflexão futura. Claro, os deuses vão mudando de nome, né? Só para exemplificar, na Idade Média, Deus propriamente, o Deus cristão, né? Mas após a Idade Média, lá por meados do século XVI, a razão humana, a razão universal, geral, hipotética, na verdade, a razão divina simplesmente do nome, encante, daí o evento do Albano, daí pode me chamar totalmente burro, mínimo, mas encanta a ideia de que a religião fica para lá, viva como se acreditasse em Deus, né? Depois da filosofia do como ser, mas o direito nunca se separou da religião. Nunca se separou da religião. Tanto no sentido filosófico, quanto no sentido das regras propriamente ditas, né? Se pegar Carl Schmitt, por exemplo, e seu famoso, fabuloso texto, né? A secularização dos conceitos teológicos, você vai ver que os conceitos teológicos foram secularizados, e o que nós temos hoje como secular nada mais é que teológico. Então eu respondo com as palavras de Carl Schmitt para você, e nos últimos 2 minutos, o que já me esgotei. Minha mensagem de encerramento é a seguinte: eu quis fazer aqui um contraponto com a professora Kathleen, com você, e evidentemente com todos os acadêmicos, colegas que estão presentes, para mostrar apenas que é preciso ter consciência quando se faz o trabalho de literatura e direito, direito e literatura, de que todo e qualquer texto é sempre, quando discutido em dado momento, é sempre o texto interpretado. Não se pode pensar no texto e aí isso tem uma consequência que me parece séria e que veio nas perguntas que você leu. Como que eu posso julgar um matricídio ou parricídio, o que é mais grave, o que é menos grave, se comer o filho e dar o filho num banquete e depois contar se isso é terrível ou não é terrível? Para mim é terrível. Canibalismo. Mas nós estamos falando de outro tempo. E é sempre no outro tempo que nós devemos pensar quando vamos julgar. Eu acho que o importante do nexo entre direito e literatura seria talvez se lembrar da função do teatro no mundo antigo. O teatro não era um divertimento, era um espaço de reflexão, era um espaço no qual as práticas cotidianas, rotineiras, tanto as assembleias dos homens, como o mercado, como os tribunais, eram suspensos. Um espaço no qual se podia olhar de diferentes ângulos para os mesmos problemas, se podia brincar de maneira séria com os problemas para investigar onde talvez tenha soluções melhores, onde estão os pontos de ruptura, de crise, onde incide o ceticismo com razão. Então, eu acho que esse é o papel interessante da literatura, não que ela confirma que nós encontramos na literatura as coisas que já sabemos no direito, ou na filosofia, ou na sociologia. Eu acho que isso é desinteressante, porque cada disciplina tem a sua metodologia própria, ela é excelente, né, dentro desse padrão, né, paradigma metodológico. O que a literatura traz é a surpresa de uma possibilidade de ver e sentir as coisas diferentemente, de se sensibilizar de novo e com essa sensibilização de se humanizar. De se humanizar para sair, nem que seja por um momento, da rotina de aplicar práticas e práticas que no direito positivo ou em qualquer prática positiva se tornam muito rapidamente nefastas. Acho que é esse. Agradeço imensamente ao professor Ivan, à professora Kathleen e a todos os presentes. Convido-os amanhã à continuação desse espetáculo. Amanhã nós teremos um painel
com o tema As Encenações da Justiça, Símbolos e Rituais. Compõe o painel o professor Luiz Carlos Cancelier de Oliva, o professor Dino Delpino e a professora Fabiana Spengler. Amanhã às 9h30 da manhã, aguardamos a todos aqui. Muito obrigada, uma boa noite.